E se eu te dissesse que existiu uma civilização tão avançada que faria a NASA parecer um grupo de escoteiros com lanterna na mão? Essa civilização dominava mapas sem satélites, engenharia sem concreto e astronomia sem telescópio. E o mais bizarro, ela desapareceu do nada. Nenhum corpo, nenhum rastro, só vestígios que a ciência oficial evita comentar, tipo aquele parente estranho da família que todo mundo finge que morreu, mas ninguém confirma. Hoje você vai entender por que construções que não conseguimos replicar hoje já existiam há 12 mil anos. Vai descobrir como povos do Paleolítico deixaram mensagens que nem os computadores da NASA conseguem decifrar. E o principal, por que diabos ninguém ensina isso na escola? Se você acha que a história da humanidade é linear, limpa e progressiva, se prepara para descer do salto da modernidade. Porque o que vem aí vai te fazer questionar se somos mesmo os mais evoluídos ou só os mais esquecidos. A ciência adora uma boa teoria, até ela parar de fazer sentido. Quando surgem construções com pedras de 500 toneladas encaixadas milimetricamente, o manual diz: foram os povos primitivos com martelinho e fé. Ah, claro. E eu construí um arranha-céu com Lego e meditação. A real é: quando não encaixa no cronograma histórico, eles encaixam no silêncio acadêmico. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? Uma estrutura monumental com mais de 12 mil anos que parece ter sido enterrada de propósito. E sabe o que fizeram com isso? Nada. Porque aceitar Göbekli Tepe como parte da história é admitir que a gente não tem a menor ideia de como as civilizações se formaram. E isso dá mais trabalho do que repetir o PowerPoint da Idade da Pedra. O problema é que o sistema educacional precisa de certezas, não de perguntas. E toda vez que uma civilização avança demais no passado, a resposta oficial é culto religioso. Porque quando não entendem, chamam de espiritual. E quando não querem explicar, enterram. Literalmente. Tem um mapa chamado Piri Reis que mostra a Antártida sem gelo. Detalhe, ele é de 1513. Isso mesmo. Em pleno século XVI, alguém desenhou com precisão a costa de um continente que só seria oficialmente mapeado 300 anos depois. E ainda por cima, com as camadas de gelo derretidas, como se tivesse visto aquilo de cima, ou de antes. Claro que a explicação oficial é sempre elegante. Coincidência cartográfica, ou reinterpretação europeia. Aham. E eu tô reescrevendo a Bíblia no Paint. A verdade é que existem dezenas de mapas antigos com coordenadas absurdamente precisas, que sugerem que alguém, ou alguma civilização, já dominava geografia, astronomia e matemática de um jeito que a gente só conseguiu agora com satélite e inteligência artificial. Ou seja, ou alguém viajou no tempo com um drone, ou a gente herdou conhecimento que foi completamente apagado da história. Só que admitir isso cria uma pergunta que ninguém quer responder. Quem ensinou tudo isso aos primitivos? Como é que egípcios, sumérios e incas construíam com pedras gigantes que a gente não conseguiria mover nem com guindaste? Não, sério. Tem bloco no Peru com 12 lados encaixados com uma precisão que nem o pedreiro da NASA faria. Mas o livro didático diz martelinho de cobre e boa vontade. É quase ofensivo. Algumas estruturas antigas mostram marcas de corte a laser. Outras, simetria que exigiria modelagem 3D. Mas como não cabem na teoria da evolução linear, são ignoradas. E aí vem o melhor. Dizem que eram altares cerimoniais. Sempre um altar, sempre um ritual. Ou seja, tudo que a gente não entende, a gente transforma em culto. É o jeitinho arqueológico de dizer não sei. Talvez essas civilizações não fossem só espirituais. Talvez fossem engenheiros, arquitetos, físicos. E só pareciam místicos porque entendiam algo que a gente esqueceu. Que ciência e consciência não são opostas. Só que essa conversa complica o vestibular, né? Imagina um povo que sabia a posição exata de estrelas invisíveis a olho nu, ciclos planetários de milhares de anos,
alinhamentos cósmicos precisos e até a precessão dos equinócios. Sem telescópio, sem Google, sem nem saber o que era um Wi-Fi. Aí você pergunta, como? E a resposta acadêmica é sempre um clássico. Observação empírica ao longo de gerações. Ah, tá. Porque um povo que mal tinha pão registrava por 26 mil anos os movimentos celestes. Os Dogons, por exemplo, conheciam a estrela Sirius B antes da ciência moderna detectá-la em 1862. Isso é tipo seu bisavô saber da existência do microchip, só que ao invés de estudar isso, preferiram chamar de mitologia tribal. Porque se for verdade, desmonta a ideia de que só agora somos inteligentes, e ninguém quer perder esse troféu imaginário da era da razão. Fica parecendo que a gente vive uma amnésia histórica, como se tivéssemos esquecido tudo e agora nos achamos geniais por redescobrir o que já sabiam, só que com mais selfie. Talvez o problema não seja falta de conhecimento antigo, mas falta de humildade moderna. Em 2001, encontraram estruturas gigantescas no fundo do mar, ao largo do Japão, parecendo pirâmides, escadas, colunas e tudo o que um povo primitivo não devia saber construir. É a chamada Yonaguni, que oficialmente é só formação rochosa natural. Claro, porque rochas amam fazer ângulos retos, plataformas e degraus de 90 graus sozinhas, né? Tem também a cidade de Dwarka, submersa na Índia, com traços de urbanismo milenar, e ruínas nas Bahamas, Cuba e até ao redor da costa brasileira. Mas toda vez que se encontra algo assim, o discurso é: não há evidência suficiente. Ué, mas quando aparece um pedaço de cerâmica quebrada num campo na França, os caras gritam: descobrimos uma civilização inteira. A real é que a história oficial é feita em terra firme. Tudo que está debaixo d'água ignora-se. Mas e se essas estruturas não afundaram? E sim foram afundadas por algo que a gente ainda não entendeu? Ou pior, que entenderam, mas esconderam. De Egito à América Central, passando pela Índia e Suméria, quase todas as culturas antigas falam de seres que vieram do céu. Mas a academia adora traduzir isso como metáfora para forças da natureza. Ah, claro, porque quando alguém esculpe um cara com capacete, asas e nave flutuante, ele só queria homenagear o vento, né? Os sumérios, por exemplo, registraram que foram ensinados por seres chamados Anunnaki. Na Mesoamérica, os maias falavam de seres alados e engenheiros cósmicos. E os hindus? Tinham os Vimanas, que basicamente eram naves descritas nos Vedas com detalhes técnicos. Mas tudo isso virou mito. Mito é a palavra mágica para enterrar qualquer coisa que incomoda a cronologia oficial. Talvez o problema não seja que eles inventaram demais, mas que a gente acredita de menos. A pergunta real não é se eles tinham contato com seres superiores. É: por que alguém tão atrasado conseguiria inventar algo tão avançado assim? E todos ao mesmo tempo? Tem gente nascida com sangue que não bate com ninguém, literalmente. O chamado fator RH negativo não tem explicação evolutiva convincente. É como se parte da população tivesse uma assinatura biológica de fora do script darwinista, mas a biologia moderna prefere mudar de assunto do que admitir o bug no código genético. Além disso, estudos já sugeriram que partes do nosso DNA lixo, aquele que disseram que não serve para nada, tem traços de codificação inteligente. Tipo alguém ter mexido ali, ajustado, inserido trechos. Mas falar disso é heresia científica, porque se o ser humano não é fruto apenas da seleção natural, toda a construção do acaso evolutivo desmorona. A ciência não gosta de perguntas que não sabe responder. E a religião também não. O problema é que quando os dois se calam, quem fala é a dúvida. E é aí que surge o espaço perigoso e sagrado da possibilidade. E se a gente foi modificado? Tem livro que não está na Bíblia, mas muda toda a história da humanidade. O livro de Enoque, por exemplo, fala de anjos que vieram à Terra, ensinaram tecnologias, ciência, astrologia e foram punidos por isso. Parece ficção? Pois é mais antigo que muitos textos que foram canonizados.
mas foi excluído, escondido e chamado de apócrifo. Por quê? A mesma coisa vale para os Vedas, os Popol Vuh e até os manuscritos do Mar Morto. Todos falam de uma humanidade anterior à nossa, com guerras cósmicas, seres híbridos e tecnologias espirituais. Mas na escola, a gente aprende que a história começa com a Mesopotâmia, segue para Roma e termina com a Revolução Francesa, como se o resto fosse lenda. A real é que a gente não vive numa sociedade sem memória, vive numa sociedade com memória censurada. A pergunta é, por que certos textos foram enterrados e outros exaltados? Talvez porque os que ficaram guardavam só fé, e os que sumiram guardavam poder. A ideia de progresso é viciante. A gente adora achar que está no topo da cadeia da inteligência humana. Mas e se tudo que criamos com Wi-Fi, IA e realidade aumentada já tivesse existido de outro jeito, em outro tempo? E se fôssemos só a versão 5.0 de uma civilização que já colapsou várias vezes, esquecendo tudo sempre? Tem pistas disso em cada canto do planeta. Estruturas ciclópicas, astronomia avançada, conhecimento anatômico e energético que hoje a gente tenta recriar com bisturi e app de meditação. Mas o que se perdeu talvez não tenha sido só tecnologia. Foi uma forma de consciência integrada que a nossa arrogância moderna não entende. Então despreza. O mais irônico, a NASA escava Marte procurando sinais de vida inteligente, enquanto a Terra grita vestígios de vidas que foram além da nossa e sumiram. Talvez não seja que elas desapareceram, talvez seja que a gente simplesmente não está preparado para lembrar. Se tudo isso for verdade, e mesmo que não seja, por que você nunca ouviu nada disso na escola? Por que nenhuma dessas perguntas aparece nos livros? Será que o problema é falta de evidência? Ou excesso de conveniência? O que você faria se descobrisse que a versão oficial da história é só o trailer e os bastidores foram varridos da memória coletiva? Você seguiria repetindo o script ou começaria a cavar suas próprias ruínas internas? Porque no fim, talvez o verdadeiro mistério não esteja nas civilizações antigas, mas em como a gente ainda aceita viver como se fosse a primeira. Comenta aqui embaixo, qual dessas informações mais te chocou? E se você curte esse tipo de provocação que mistura história, mistério e aquilo que não era para você saber, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara a mente, porque a próxima revelação pode ser sobre você.